Olá, boa noite, boa noite. Já tô ao vivo? Não sei. Tô ao vivo! Vou esperar algumas pessoas entrarem. Boa noite, gente. Hoje a gente vai fazer uma live com a Thalita Pereira. Assim, a Thalita é uma pessoa que eu conheci. Alguém me mandou um vídeo dela. E aí, sabe essas coisas de WhatsApp? Me mandaram um vídeo dela com uma pregação e eu falei, nossa, que máximo! Essa mulher, ela fica melhor assim ou sem? Melhor assim, né? Aí aí alguém mandou um WhatsApp com uma pregação dela e eu falei, gente, que mulher super interessante, ela fala e ela ensina umas coisas super legais. Aí passou, eu quando tava meio precisando ouvir alguma coisa boa, eu ia no YouTube e procurava uma pregação dela. Eu ouço várias pregações, eu tenho várias pessoas que me inspiram, né, que gostam de aprender a Bíblia, que gostam de se relacionar com Deus. Eu gosto dessa coisa de espiritualidade, mas eu já encontrei o meu, assim, onde eu mais me sinto feliz. E aí, enfim, aí a Thalita passou. Tava em Orlando, essas coincidências que só Deus mesmo pra fazer. Eu fui consagrar o Senor. O Senor é o meu filho o caçulinha, ele tá com 1 ano. E aí eu fui consagrar o Senor na igreja lá do pastor André, em Orlando, Alagoinha Orlando Church. E no dia que eu fui consagrar o Senor, que foi a primeira vez que meu pai pisou numa igreja comigo, né, pelo menos com a família, ele já foi em algumas igrejas antes, mas assim, numa igreja brasileira, foi a primeira vez que ele foi, quem ia pregar era a Thalita. Aí, foi o máximo a pregação da Thalita nesse dia, gente. Ela tava, assim, cheia de Deus. E aí eu conheci ela, a gente depois teve um almoço juntos. E agora, nessa quarentena, eu falei assim, gente, eu vou convidar a Thalita um dia pra vocês conhecerem ela. Eu não sei aqui quem conhece a Thalita, mas quem não conhecer, ela é uma pessoa, assim, que vocês têm que conhecer, tá? Então eu vou chamar a Thalita aqui. Pode assistir, Sarinha. Todo mundo aqui, tá? Muito legal. Tem várias pessoas que eu conheço que estão na live, mas eu tenho certeza que essa live vai mudar as nossas vidas, tá? Eu tenho escutado um monte de pregação dela e todas me deixam, assim, diferentes. Depois que eu escuto, eu já fico diferente. Então eu quero saber se ela já você já tá aqui, ô Thalita? Já chegou? Vocês vão amar o jeito que ela fala, gente. Ela é muito simpática. Pera aí, deixa eu achar você. Thalita, cadê? Achei. Cadê? Vocês vão amar a Thalita, eu tenho certeza. Sério. Já te chamei, Thalita. Cheguei! E aí, Thalita? Tá dando? Deixa eu ver o microfone. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, eu tô tendo um pouquinho de retorno meu. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo perfeito. Tá, Fiz uma então gambiarra assim. aqui. Vocês estão me ouvindo a gente bem, gente? Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Thalita, que legal que Eu vou botar um vídeo aqui atrás que eu fiz uma gambiarra pra caber aqui. Não, eu pus luz, porque assim, às vezes, depois a gente quer guardar, né? Tem que ter luz. Sim. Eu já gravei umas quando que a luz ficou super apagada. Pois é, a minha luz não tá. Não, você tá linda, maravilhosa. Eu acho que a luz da casa tá bom. Bom, vamos começar. A gente vai falar hoje de identidade, né, Thalita? Sim. Você quer se apresentar? Se apresenta aí pro pessoal, por favor, que a gente não te conhece. Sim, meu nome é Thalita. Eu sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco. Sou nordestina. Sou casada e tenho 3 filhas lindas. Sara, Laura e Helena. Gente, um trio parada dura. Pensa 3 pirraia que vale por 1000. Mas são 3 princesas e 3 presentes que Deus me deu. Tem uma história muito incrível também de um encontro muito forte com Deus e uma história também de superação. Eu lembro que você falou comigo, Patrícia, que tentou assistir a minha história, estava indo gravar, mas chorou tanto que eu tive que parar aqui um pouco. Não consegui. Mas hoje em dia eu já escutei, tá? Ah, que legal. Um eco pra mim. Por que será?
Deixa eu ver se eu levantar meu celular. Vê, tá melhor agora para Não vocês? sei, acho que sou eu que tô dando eco. Acho que tá melhor. Sim, eu Melhorou. acho que é porque eu encostei meu celular aqui, então eu levantei ele Tá um bom. pouco. Então, agora eu já escutei tua história. Realmente é uma Sim, história que todo mundo que tá aqui depois tem que procurar e assistir, que é uma história que é mexe bem muito com a forte. gente. É muito Sim, forte. sim. E é legal pro Dia das Mães, né? Porque fala sobre maternidade também. Enfim, chama Você Vai Dar Conta. Né? Tem no YouTube. Se você colocar assim, Você Vai Dar Conta, aí vai aparecer. Não, e é incrível, vocês têm que ver. É uma história de superação. Não é o que a gente quer falar aqui hoje, tá, Thalita? Não, a gente Mas vai a falar de Thalita, outra coisa. por trás dessa mulher aí que é gigante, tem uma história de Ah, inacreditar como ela superou. E assim, uau. é uma história que um dia você tem que contar aqui também. É que na verdade, você tem que ir lá ver. Tem que Você tem fazer que ir uma lá live assistir. só de Você Vai Dar Conta. Só como Só de superar. você fez uma série de Seu Você Vai primeiro. Dar Conta, não fez? Fiz uma série recente. Então, e hoje a gente vai falar de identidade. Sim, vamos falar de identidade. Amo É uma falar das sobre isso. pregações suas que eu adoro quando você fala de identidade, Thalita, porque você fala Sim, assim de um jeito que eu acho que você estudou bastante sobre isso. Como que foi que você foi atrás de saber a identidade? Foi uma coisa que você sim. precisava? Uau, foi uma descoberta muito legal na minha vida. Eu escrevi um livro sobre isso, né? Tô no meu segundo livro escrevendo sobre isso. E assim, uau, a gente que é mulher, a gente quebra muito paradigma, né? A vida inteira. A gente vai construindo isso e a gente vai precisando ser forte para quebrar tantas imposições que nos foram colocadas. Então, às vezes, eu acredito que a força que a gente precisa para quebrar alguns paradigmas é ter uma identidade saudável, uma identidade segura, saber quem você é, sabe? Então, eu resolvi me dedicar a isso. E, assim, de repente, eu comecei a falar para muitas mulheres e fazer palestras para as mulheres. E comecei a me ver falando muito sobre isso, sabe? Empoderando as mulheres. Porque eu acredito que, às vezes, a mulher, ela já sofre tanto, ela já tem tanta exigência sobre ela, sabe? É São mesmo. tantas imposições que, de alguma maneira, eu queria aliviar o fardo, sabe? Eu queria que ela se sentisse leve, de ser quem ela é, de ser imperfeita, sabe? Tudo bem. E ao mesmo tempo, mostrar o ouro que existia dentro de cada uma. E mostrar que nós somos muito especiais e que a gente foi feito para grandes coisas, sabe? Meio que empoderar para a pessoa viver seu destino, para brilhar. E aí comecei, gostei, me achei, comecei a estudar sobre isso. E é a minha paixão, é trazer esperança, é um novo olhar, uma nova visão. Então, quando você fala assim, para a gente descobrir a nossa identidade, é descobrir esse poder que a gente tem. Sim, É sim. Quando eu isso? falo de descobrir a identidade, eu falo disso, né? Como descobrir sua identidade, né? Deixe-me apresentar você, eu falo. Porque eu acredito que muita gente tem uma identidade deturpada, né? Às vezes a nossa identidade está firmada. Eu penso que basicamente, na opinião das pessoas, né? O que as pessoas falam a nosso respeito, às vezes está firmada no nosso aspecto exterior e no nosso desempenho, porque a gente acha que nós somos isso aqui, não é? O nosso tipo de corpo, o nosso tipo de rosto, o nosso padrão. E às vezes a gente também acha que o nosso valor está no nosso desempenho. Quanto mais eu produzo, né? Ou se eu tenho uma boa profissão, ou se eu tenho destaque, ou se eu faço coisas relevantes, então eu sou especial. Se eu não faço, se eu sou só uma dona de casa, ou sou uma pessoa, talvez não tenha o devido valor. Que a gente atrela a nossa identidade a isso, ao nosso desempenho, à nossa imagem, o que as pessoas dizem que nós somos. E o que eu quero, quando eu falo sobre descobrir sua identidade, é mostrar que identidade é muito mais do que nós mesmos. É sobre quem nos criou. É sobre quem nos fez, sabe? Esse é o valor da verdadeira identidade. Porque a gente sabe que, assim, uma obra, ela tem valor pelo quê? Pela assinatura do artista, né? Sim. Se é um artista renomado, dá valor à obra, ele pode ter feito qualquer coisa. Eu lembro, Patrícia, que uma vez, a primeira vez que eu fui no Louvre, o Bicho Grande, aquele museu, eu imagino que você já deve ter ido algumas vezes. Gente, eu andei aquele museu o dia inteiro, que nem uma condenada. Porque eu queria ver a Mona Lisa, né? Eu tinha aquela expectativa. E eu queria ver a Mona Lisa. E eu andei aquela coisa bem de turista. Andei. E eu lembro que quando eu cheguei na sala da Mona Lisa, né? Que tem uma sala assim, só pra ela.
Que eu cheguei, que eu olhei, que eu me aproximei, eu estava cheia de expectativas e tinha uma barreira assim nela. Quando eu olhei, gente, mas que decepção que eu tive. Porque eu olhei para aquela obra de arte e eu disse, meu Deus, mas que mulher aguada, nem para dar um sorriso. É. Ela não tá nem rindo, né? Mas ao mesmo tempo, por que que a Mona Lisa tem 1 bilhão de seguranças ao redor dela e ela vale uma fortuna? Porque ela foi pintada por um gênio, Leonardo da Vinci. Então, eu falo que assim é a nossa identidade. Nosso valor não está atrelado a isso aqui, está atrelado à assinatura do artista. A gente tem a assinatura de Deus na gente, sabe? Então, foi Deus que nos formou. Então, quando eu falo sobre descobrir sua identidade, eu quero mostrar às pessoas que elas não são só isso que elas estão pensando. Elas não são desempenho, elas não são uma nota boa ou não na escola, sabe? Elas não são... A sua identidade não está afirmada se ela é casada, se ela é solteira, né? Se ela tá Se ela é feliz ou não. bonita, se é feia. Exato. Se é gorda, se é magra. Exatamente. Não é um padrão estético que diz quem nós somos. É a assinatura de quem nos criou. É se Deus nos fez. E foi Deus nos fez de uma maneira... A Bíblia diz, assim, num salmo, que diz assim, que Deus nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Mas não, é como se fosse um assombro. Tô assustada de uma coisa tão boa que é. Sabe? Então é isso. A gente tem que dizer, rapaz, eu sou maravilhosa. Deus me fez, assim, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, sabe? Esse é o meu valor verdadeiro. Essa é a minha identidade. E aí, entende? então vamos supor, para a gente descobrir a nossa verdadeira identidade, a gente tem que primeiro entender quem nos criou. É isso que está falando, que é Deus. Exatamente. E aí Deus fez a gente assombrosamente maravilhoso. Maravilhosa. Exato. Maravilhosa. Perfeita do jeito que a gente é. Do jeitinho que a gente é. É isso? Do mesmo jeito, exatamente. Porque nós somos seres de formação única e exclusiva. Assim, Deus, o mundo inteiro existe bilhões de pessoas. Ninguém tem o DNA que eu tenho. Ninguém tem a minha impressão digital, se você parar para pensar. Veja, se você tiver uma irmã gêmea, ela nunca vai ser igual a você. Ela pode parecer com você. Ela nunca vai ser você. Então, Deus nos criou assim de uma maneira única. Deus colocou dons e talentos únicos em cada pessoa. E é essa beleza que a gente precisa buscar e trazer para fora. E por que a gente muitas vezes não consegue buscar essa beleza de dentro para fora ou encontrar esse valor que Deus dá pra gente? Por que a gente não consegue acessar essa verdade que você tá falando? Sim, vários motivos, né? Várias coisas destruíram nossa identidade ou não ajudaram a gente a construir uma identidade saudável. E aí, assim, é uma gama, depende do que você viveu, da sua experiência de vida. Mas eu posso te adiantar que muitas pessoas que não conseguem acessar isso é rejeição, é um sentimento de rejeição, ausência de paternidade. A gente sabe que a figura do pai é muito importante na formação da gente, de quem nós somos, sabe? A gente sabe que o Brasil é quase que um país órfão, né? São poucas famílias que têm a presença do pai. A gente tem tantas pessoas, né, que foram criadas só pela mãe ou que não tiveram, né, essa criação com afeto, com amor desde criança. Então, meio que desde criança a gente foi gerando uma identidade falha, porque a gente não tinha esse amor, aceitação que a gente precisava. Às vezes, o que destruiu nossa identidade foi uma experiência negativa, que todo mundo experimenta, uma traição. Uma traição, um abandono, uma decepção com uma pessoa. Perceba que toda dor geralmente nos faz, de alguma forma, transferir pra gente a culpa. A gente diz assim, eu não fui boa o suficiente. Eu não fiz o suficiente, sabe? A gente transfere o erro das pessoas pra nossa identidade. Então, isso é o que às vezes prejudica a gente acessar esse ouro que existe dentro da gente. Eu costumo dizer que a gente é como se a gente fosse uma mina de ouro, sabe? Tem muita semente de grandeza dentro de nós, que foi colocada pelo próprio Deus, sabe? Quando Deus criou Patrícia, ele disse assim, vou colocar em Patrícia um dom, vou colocar nela simpatia para ela ser uma apresentadora de programa. Porque eu acredito que Deus é intencional. Tudo que ele fez, ele criou com um propósito. Só que a gente tem que achar o nosso ouro. Até chegar no ouro, tem o quê? Um minerador. Ele acha o quê? Ele acha pedra, ele acha cascalho, tem sujeira, tem. Não quer dizer que a gente só é feito de ouro, não. Tem muita coisa ruim também.
O que é que a Tem gente que tem que tirar a fazer? coisa ruim. Vai tirando, vai limpando o cascalho, vai limpando as pedras para você achar o ouro, entende? Aham. E quando você fala assim que a gente tem que. Então, vamos supor, uma palavra, como você falou, quando uma professora ou um professor falou alguma coisa em relação à tua inteligência, isso afeta a Sim, nossa identidade. claro, Quando muito. quando o pai fala alguma coisa que não é legal, afeta a identidade. Sim, demais. A própria Demais. ausência do pai Isso, afeta a identidade. já é um Só de ele requisito. não estar lá já afeta a identidade, só por não ter pai? Sim, porque o pai é aquela figura que meio que te mostra o destino, te lança para a vida. E por que Acredita não em a você. mãe? E a mãe não? Sim, a mãe também tem esse papel muito importante, né? Na verdade, os dois. Hum. Mas se você parar para analisar isso, é provado assim, vários estudos apontam para a figura masculina na vida de um ser humano como aquela figura que meio que forma um senso de valor, sabe? A gente sabe que hoje tem muitas mulheres que são guerreiras, que criaram os filhos e que geraram, sim, uma boa formação no filho. Eu posso te dizer como exemplo, né? Eu fui criada pela minha mãe. Minha mãe foi mãe e pai, sabe? Uhum. E ela foi aquela mulher que acreditou em mim. Eu lembro que quando eu era... Eu sempre fui, né? Quando eu era pequena, não. Mas eu sempre fui muito falante. É. Então eu falava que nem uma matraca. E todo mundo falava mal de mim, porque eu falava muito. Mãe, manda essa menina calar a boca, meus irmãos diziam. Essa menina fala demais. E todo mundo usava aquilo que Deus colocou na minha vida como um Nossa. dom precioso contra mim. Dizia que eu era faladeira, que para de falar, que ninguém aguenta mais, sabe? Olha Só que minha isso. mãe foi uma mulher tão sábia que ao invés de fazer isso, ela dizia assim, não deixa ela falar. E ela fazia assim pra mim, Thalita, fale, você é inteligente. Um dia, olha, eu me arrepio quando eu penso isso. Minha mãe dizia assim, um dia você vai ser uma oradora. Você vai falar para muitas pessoas. E se você fala muito, é porque Deus te deu esse dom, entende? Então, fale, minha filha. E sabe, aquela palavra da minha mãe me ajudou a construir minha identidade e a não ser destruída. Mas muita gente tem ausência de um seio, de uma família nuclear, com sabedoria para gerar isso. Às vezes a gente até sem querer, como mãe, não faz isso, cala a boca, que eu não aguento. Às vezes você pode até ter o pai e a mãe, tudo, mas não tem essa sabedoria. Não tem, Né? às vezes não tem essa formação. É por isso que eu falo que é muito importante na construção da identidade o papel de um pai e de uma mãe. Aqui na minha casa, eu crio as minhas filhas assim, para elas serem seguras de quem elas são, sabe? Porque eu acho que é isso que é o nosso papel. Infelizmente, muitas pessoas erram nisso, porque isso é o que eu chamo de princípio da primeira menção. Tudo que você fala para uma criança, em primeiro lugar, é o que ela vai acreditar. Por isso que a figura do pai e da mãe, para falar algo importante para o filho, é muito essencial. Porque quando ela tem uma palavra de valoração da mãe, do pai, do avô, num tio, se alguém do lado de fora, na rua, disser alguma coisa contrária, ela vai dizer, não, minha mãe disse que era isso. Ou, eu já ouvi diferente. Mas se você não fala e ela escuta primeiro o erro de outra pessoa, ela vai acreditar naquela pessoa. E quando você tentar consertar, vai ser mais difícil. Um exemplo, se tua mãe não tivesse falado para você que isso era um dom que Deus tinha te dado de falar, quando você ouvisse as pessoas falando, você ia se sentir... Eu ia ter mais dificuldade em acreditar que aquilo era verdade. Porque eu já ouvi primeiro a mentira. Então, a mentira que eu ouvi primeiro, eu acreditei. Entende? Por exemplo, minhas filhas, aqui tem um exemplo bem engraçado. Eu tenho uma filha, Laura, do meio, que uma vez a gente cria essa cultura nas meninas. Então, elas fazem alguma coisa legal, a gente incentiva. Poxa, que legal, você é uma menina prestativa. Ou você é isso. A gente tem essa cultura do elogio para a construção da identidade. E aí, uma vez, meu marido estava cortando as unhas. E aí, ela pegou... Aí, quando terminou, eu disse, a menina acabou de limpar a casa toda. E tu vem e corta a unha aí, né? Bagunçou a casa, bem coisa de mulher. E ele disse, não, mas eu vou limpar. Aí eu disse, tá certo. Aí ele chegou pra Laura e fez, Laura, vai pegar uma vassoura pro papai
Aí ela era muito pequena, ela devia ter uns 4 ou 5 anos. Aí eu fui, peguei a vassoura, dei a Laura e disse assim, vai lá levar pro seu pai. Eu queria que ela participasse, né? É. Aí ela levou. Aí ele disse, agora pega uma pá. Aí eu podia ter pedido junto, né? Aí peguei a pá, dei a ela e disse, leve pro seu pai. Aí quando ela levou, o pai olhou pra ela e disse assim, muito bem, Laura. Que menina prestativa que você é. Aí ela olhou pra ele e fez, pai, eu sei. Eu sou uma bênção. Adorei! Foi muito engraçado, mas aí falou muito daquilo que ela estava construindo, daquilo que ela estava ouvindo. E quem não foi construída assim? Aí, quem não tem essa segurança toda igual a sua filha tem, o que a gente faz? uau, aí não é impossível. Todo Não mundo é impossível. tem jeito. Não, claro. Né? O ideal é que seja construído, mas assim, existe uma maneira da gente desconstruir o que nos foi imposto e construir algo diferente, né? Vencer essa insegurança, vencer essa ausência de apoio que talvez você não tenha tido. Mas como que a gente vence essa insegurança? Vamos supor, eu cresci numa família onde não tinha essas palavras de afirmação. Pelo contrário, tô dando um exemplo hipotético. Graças a Deus, mas eu posso falar que até hoje eu falo para meus filhos assim, ó, mamãe e papai vai errar com você. O único que não erra é Deus. Exatamente. Porque às vezes a gente, né, não é tudo que a gente... Eu tento, me esforço o máximo. Mas vou falar, no meu exemplo, meus pais não me criaram com essa sabedoria toda. Então, claro que eu cresci com muitas inseguranças. Assim como acho que tem várias pessoas que estão aqui, né, assistindo a gente, que cresceram com inseguranças. Como vencer? Como que eu vou romper? Tirar essa amarra da insegurança. Que eu faço? Eu acho assim, a primeira você precisa ter certeza que você é amada e aceita por Deus. Porque por mais que você não seja amado e aceito pelas pessoas, você é por Deus, sabe? A gente tem amor e aceitação em Deus. Então, quando você tem essa segurança de que, poxa, Deus me ama, sabe? Deus me formou, Deus me criou para algo muito especial. Você vence a insegurança, porque insegurança é isso, é a ausência de segurança. Quando você tem certeza do amor de Deus por você, e você pode ter essa certeza do amor de Deus à medida que você tem um outro olhar, sabe? Aí talvez você está dizendo, poxa, como é que eu sei que Deus me ama? Poxa, tem um outro olhar da vida, sabe? Você levantou hoje, você está respirando, é o cuidado de Deus com você, sabe? Olha para a natureza, é o amor de Deus por você, porque Ele criou para você, sabe? Se você ler a Bíblia, você vai ver inúmeras histórias que falam do amor de Deus por nós. Então, como que você descobriu que Deus chamava? Uau! Desde criança eu fui criada num lar cristão. Então, desde criança, minha mãe me ensinou sobre o amor de Deus por mim. Então, foi algo que eu ouvi sempre. Mas teve um momento na minha vida que eu tive que tomar uma decisão de aceitar aquilo, né? Porque uma coisa é você saber que Deus te ama. Outra coisa é você receber o amor de Deus. Entende? Você precisa tomar uma posição na sua vida e dizer assim, eu vou receber esse amor, eu vou entender que Deus me ama e vou me sentir uma pessoa amada. Eu vou agir a partir de agora como uma pessoa que é aceita pelo Criador, sabe? É uma posição sua, é uma decisão. Tem gente que acha que é assim, ter esperança, né? Saber que você é amada é algo que vem de fora para dentro. Mas é algo que, assim, tipo assim, eu vou sentir de repente. Não é necessariamente um sentimento, é uma escolha, sabe? É uma decisão. Eu decido entender e receber o amor de Deus. Então, na minha vida foi assim, foi uma construção, né? Até o momento que em cada passo da minha vida eu fui realmente sentindo esse amor de Deus. E aí, quando você recebe esse amor de Deus, você ganha segurança, sabe? Pode ser que ninguém te dê a segurança, mas você sabe, poxa, ninguém pode estar me aprovando aqui. Meu pai me aprova, sabe? Entendi. Meu Deus me celebra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, um pai que vai assistir um filho jogar bola. O filho faz um gol. O pai grita da arquibancada, eu sou melhor que ele. Foi eu que ensinei a fazer o gol. Grita. Não, por quê? Porque o gol que o filho faz reflete no nome do pai, no nome da família. Então, ele não precisa falar isso.
Então, o que a gente faz de bom na Terra, o que a gente brilha, que reflete em Deus, é como se a gente só estivesse dizendo assim, ó, tudo isso foi um dom, foi uma capacidade que meu pai me deu. E Deus não tem essa necessidade de ficar o tempo todo dizendo, foi eu, foi eu. Mas a gente reconhece isso, entende? A gente Aham. reconhece isso. Então, eu acho que para vencer a insegurança, você precisa, né, ter um encontro com Deus, se sentir amado por Deus, receber o amor de Deus. E também ser generoso com você. Ter paciência com você, sabe? Hum. Rapaz, eu sempre falo, mulher, seja gentil com você, porque a gente permite a imperfeição das pessoas e às vezes não permite a da gente, a gente vai errar. Mas É como você sabe por disse. quê, Thalita? Porque hoje a gente olha, a gente tem tanta referência de. Vai, a gente abre a rede social. Aí tem Sim, aquela mulher super bem sucedida, aquela família sim, perfeita, sim. aquela. Aí a gente vai olhando aquilo e vai se sentindo. Ai, cara, eu não preciso Péssima! fazer mais. Sabe assim, a super mãe. Aí, Uau! sabe assim, tem um É, monte de. Pelo menos é o que a rede social mostra pra gente, né? Nos tempos que a sim. gente vive, a gente fica sendo bombardeado o dia inteiro com muita perfeição. Então, É, assim, e agora? ó, é difícil ficar Não, satisfeito quando como que eu tem vou tanta acreditar gente que Deus me perfeita por ama? aí. E você é Olha, generosa comigo? Ai, ai. olha, eu falo assim, que essa vida, principalmente da rede social, ela é dura com a gente. Porque a gente tá em casa, comendo talvez na janta o que sobrou do almoço. Aí passa no feed, aí aparece uma digital influencer jantando num restaurante em É. Paris, embaixo da Torre Eiffel. Você, pô, minha vida é uma desgraça, tô comendo o resto do almoço. Viu? Aí Né? sempre depois fica que a gente olha pro céu e veja Deus. Esse que é o negócio. É Aí a gente sim, olha pro céu. E realmente, eu vejo Deus no céu, tá? Eu vejo. tá. Eu olho e falo, gente, que maravilhoso. Mas às vezes a gente tá vendo, a mulher tá vendo o céu lá de Paris. Vai. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é que gera essa insatisfação na nossa vida? É. E às vezes não deixa a gente perceber o quanto que Deus é bom com a gente? Hum. Duas coisas: a comparação e a inveja. Eu costumo dizer que a primeira coisa que surge na gente é a comparação, que vai destruir a gente. Porque você falou isso. Ai, a gente olha fulano, a gente vê, a fulana é uma mãe tão perfeita. Mas, primeiro, nem tudo que parece é. Uhum. Segundo, já percebeu que a gente tem a mania de comparar as nossas fraquezas com a força do outro? A gente nunca compara a nossa fraqueza com a fraqueza do outro, não. A gente olha pra tudo que a gente faz de errado e compara com a supermãe do Instagram de maternidade, pô. Não tem É. como. Não tem, É, a gente sabe? compara com a supermãe do Instagram de maternidade. Exatamente. Então, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar com a comparação. Que a comparação é um negócio que destrói a gente. A gente nunca pode se comparar. Por quê? A gente só pode comparar duas coisas quando elas são absolutamente iguais. Aí a gente pode comparar. Isso significa que a gente nunca pode Entendo. comparar pessoas. É. Porque as pessoas não são iguais. A gente só pode comparar coisas. Coisas a gente pode comparar, mas pessoas não. Então, assim, essa insatisfação e essa ausência de plenitude de ver Deus vem disso. Vem dessa comparação exacerbada que a gente faz. A gente se compara com a família, com as amigas, né, do trabalho. E aí, o que é que acontece? Fatalmente, a gente vai cair no segundo erro, que é a inveja. Porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente na vida. Aham. Sempre vai ter uma pessoa mais bonita que a gente, que o cabelo é mais bonito, que Mais o filho é mais jovem. inteligente, mais jovem. É. É uma meta inalcançável. É. Quando você se compara, fatalmente você vai sentir inveja. Tem gente que acha que a inveja é um sentimento ruim que veio no meu coração. Não, a inveja é uma escolha. Você escolheu sentir inveja quando você escolheu se comparar. Entende? Aham. Então você vence a inveja e essa ausência de ver Deus ou de construir uma boa identidade quando você para de se comparar. Porque inveja, comparação, nada mais é do que você ressentir, achar ruim a bondade de Deus na vida do outro. E É ao uma mesmo tempo, ingratidão com Deus. É uma ingratidão, né? é uma ingratidão com Deus. E ao mesmo tempo ignorar que Deus está sendo bom com você. É como se a gente olhasse para Deus dizendo assim: Deus, eu tô chateada porque o Senhor tá sendo tão legal com Patrícia. E ao mesmo tempo eu não tô percebendo que Deus também é legal comigo. Em algum É. momento, em alguma área. Entende? Uhum. Então, a saída é acabar com a comparação na sua vida.
parar de comparar. E assim, ter mais gratidão, é o que você falou, gratidão, contentamento, assim, é estar feliz com o que você tem, né? Você não vai ter tudo, porque dons foram distribuídos entre toda a humanidade, mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja feliz com aquilo que você tem. Como que você descobriu o seu dom, por exemplo? Fora a tua mãe te falando, quando que você descobriu, realmente tomou propriedade do seu dom, assim? É quando você sente alegria e paz no que você está fazendo. Porque, por exemplo, quando eu comecei a falar cada vez mais, meu marido me impulsionava muito para isso. Na igreja, era praticamente, há muitos anos atrás, quando eu comecei. Então, tudo bem que eu não sou muito velha, não. Mas... Super nova. Quando... ela é nova. Não vamos fazer revelações aqui, né, Patrícia? Não, mas é novinha, tá, gente? É que ela tem uma história que fez ela amadurecer muito, mas é nova. Quando eu comecei a falar, no começo eu tinha muitas inseguranças, porque não era muito comum uma mulher falar na igreja. Era muito comum a figura do homem. O homem falava sempre. Você não via muito a mulher. E assim, o meu marido identificava esse dom natural. Eu sempre gostei de falar, enfim. E ele dizia, gente, você precisa falar, porque você não dá uma ministração para que as pessoas que estão aí do outro lado entendam, uma palestra. E eu dizia, ai, não vou. E ele dizia, vai. Aí ele me empurrava, ele dizia, domingo é você. E quando eu comecei a fazer, no começo, foi desconfortável. Porque era como se eu ainda estivesse achando o meu lugar, sabe? Mas depois, foi aquela coisa tão boa, aquela coisa tão prazerosa. Eu sentia tanta satisfação de estar ali, eu sentia tanta alegria, porque é exatamente isso. Eu estava cumprindo o meu propósito, entende? Mas sabe que eu acho que a gente começa a não se comparar e a não ficar com inveja quando a gente encontra as coisas boas que Deus colocou na gente, não é? Exatamente. Então, assim, quando você se encontrou genuinamente, que você foi experimentar, mas você tem que ter coragem para experimentar, né, Thalita? Isso. Olha, a gente vai experimentar a roupa de muita gente antes de vestir a nossa de verdade. A gente vai até querer se adequar aos outros. Eu vou vestir a roupa de fulana, eu quero ser como ciclano. Mas pouco a pouco, você vai ver que não combina com você e não vai funcionar. Então, quando você é autêntico e faz do seu jeito, aí sim você encontra alegria, satisfação. E aí essa paz que você tem achei meu propósito de vida, entendeu? Encontrei meu dom, sabe? Mas então quando você fala que a gente vai vestir roupa de muita gente antes, a gente vai ter que experimentar algumas outras coisas ou tentar algumas coisas até a gente ver, nossa, é isso que eu tenho que estar fazendo. E lembrando que isso não é minha identidade, né? Que isso é só coisas boas que Deus colocou dentro de nós. Exatamente. É isso que você tá falando? É isso. Exatamente. A gente não é simplesmente o papel que a gente desempenha. O nosso valor não está no papel que desempenhamos. O nosso valor está em quem nós somos. Porque, então, a gente para de se comparar e de ter inveja, como você falou. A gente para de se comparar e de invejar quando a gente, então, primeiro reconhece que a gente tem muito valor. É isso, né? Então, primeiro tem que reconhecer que eu sou feita por Deus e Ele é perfeito, eu tenho muito valor. E aí, depois você falou que a gente tem que encontrar o nosso dom. É mais ou menos isso que você falou, né? Para não ficar se comparando, é isso? Só tô tentando colocar numa ordem. Exatamente. Vencer as inseguranças, né? Para não se comparando com os outros e indo atrás daquilo que a gente tem que fazer. É isso? Exatamente. Achando, tem uma expressão que fala muito, né? Tô olhando pra grama do vizinho. Por que a grama do vizinho é mais verde? Não tem essa expressão? Tem. Tem. Então, ao invés de você olhar pra grama do vizinho que é verde, cuida do teu jardim. Pra mim é isso. Sabe? Cuida do teu jardim. Então, rega teu jardim. Cuida do teu jardim, rega teu jardim. A única flor que não precisa de cuidado é artificial. Então, agora, sabe, você tava falando de ser autêntica, né? Eu tenho sentido, assim, hoje a gente tá... Acho que até porque a gente fica vendo muito as coisas na internet, né? Eu não sei, fica vendo muito, se compara... Não sei, é difícil a gente ser autêntica, ser de verdade quem a gente é. Eu não sei por que a gente tá mais difícil de ser autêntica, né? De colocar a roupa que a gente quer e não que tá na moda. De falar o que a gente... Não sei, de ser autêntica. Por que essa dificuldade?
Por que você acha que a gente tem essa dificuldade? Porque o mundo impôs um padrão pra gente. Sabe? É meio que uma ditadura. É a ditadura da cópia. Para você ser especial, você tem que ser bonita como Gisele Bündchen. Você tem que ser influencer como Oprah. Você tem que ter um ótimo network. Você tem que ser perfeita. O mundo estabeleceu um padrão pra gente ser especial. Entende? Aí isso suplanta a nossa autenticidade. Porque a gente acha que pra gente ser especial, a gente tem que ser assim como Cicrano, ou assado como a Beltrana, né? E aí, na verdade, o que a gente deve fazer? Eu acho que ter referência é algo muito importante na vida, é legal. Poxa, é legal olhar para a Oprah e dizer, poxa, que mulher influenciadora que ela é. É muito legal ter uma referência. Ou olhar para uma pessoa que se veste bem e dizer, poxa, que legal a maneira como ela se veste. Ter uma referência também para se vestir bem, né? E outra para criação de filhos, enfim. Você precisa ter referências, mas você não tem que ser sua referência. Você tem que ser você, entende? Você pode ter muitas inspirações, mas você precisa ser você. Você precisa ser autêntico. Ser autêntico é isso, é usar o que Deus colocou na sua mão. Essa geração que a gente vive, ela tem faro, Patrícia. Ela cheira a falsidade. É As verdade. pessoas percebem quando outra pessoa está sendo falsa, querendo ser uma coisa que ela não é. É verdade mesmo. Uma vez, olha, já me perguntaram isso várias vezes, mas às vezes quando eu vou dar uma palestra, uma ministração no Sul, eu sou nordestina, né? Dá pra ver. A gente ama teu sotaque. Meu sotaque é muito forte. E aí, uma vez eu fui dar uma palestra no Sul e quando eu terminei, uma pessoa falou, ai, que legal que seu sotaque é e tal. Mas eu fico tão impressionada que você, quando vem pra cá, pro Sul, você não muda seu sotaque, né? Você fala do mesmo jeito. Eu olhei pra ela e fiz, oi, eu vou mudar meu sotaque porque eu tô no Sul. Não tem sentido, eu sou a mesma pessoa, não importa onde eu esteja. Eu não me amoldo a padrões, né? Eu sou meu padrão, eu sou minha regra, eu que sou assim. Não vou mudar pra agradar as pessoas. E eu acho que ser autêntico é isso. É usar a sua ferramenta, o que você tem de melhor. A Bíblia conta uma história muito legal que exemplifica bem isso. Davi, ele foi para uma guerra, né? O gigante Golias. Todo mundo, acho que em algum momento da infância, ouviu essa história. E aí, ele era só um pastorzinho de ovelhas. Ele tinha um estilingue, né? Que aqui chama estilingue. Eu não sei como chama aí, badoque, sei lá. Que joga pedrinha. Bom, Sei. ele tinha uma tiradeira. Pronto, ele tinha uma tiradeira. O estilingue, é o estilingue também. Na hora que ele foi lutar contra o gigante... estilingue, a tiradeira. Fala. Na hora que ele foi... Aí, acho que deu pra entender um bichinho assim que a gente joga. Na hora que ele foi lutar contra o gigante, o rei, na época, o rei Saul, quis dar ele uma armadura, né? Armadura real. Quis dar ele uma espada e tal. E aí, quando ele vestiu aquilo tudo, tava tão pesado, ele disse assim, gente, isso aqui não é pra mim. Não serve porque eu não fui treinado para ser soldado e matar ninguém com espada. Eu mato, talvez, outras coisas com a minha tiradeira. E ele tirou toda aquela armadura, usou as pedrinhas que ele tinha e derrubou o gigante. Então, eu acho que a autenticidade é isso, é usar a sua pedrinha. É melhor você usar a tiradeira que Deus deu para você do que você querer usar a ferramenta que Deus deu para outra pessoa. Não vai casar em você. Vai ficar falso. E até mesmo você vai sentir que é falso. Né? Que você. Tá estranho. Então, e achar. É engraçado, porque achar esse nosso eu, que a gente só consegue encontrar em Deus mesmo, né? Porque encontrar esse nosso eu autêntico, verdadeiro, é só em Deus. E sempre quem Deus quer que a gente seja, é isso? É isso, você falou quem tudo. É a pastora aqui é você também. Não, mas você também tá dando as respostas. Não, eu tô tentando... É isso? Olha, quer que eu te dê a prova? Que a mesma história. Davi, não é? Ele não foi lá e venceu com aquilo que ele tinha, com a autenticidade dele. Mas só que ele só venceu com a autenticidade dele por causa de Deus. Por que você fala isso? Porque ele não tinha nada. Ele não teve apoio nenhum para descobrir quem ele era de ninguém.
Porque se você ler a história de Davi, você vai ver que ele foi desacreditado por todo mundo. Ele foi desacreditado pelo próprio pai dele. É mesmo. Porque, veja, a Bíblia fala que o profeta Samuel chegou no pai dele e queria escolher um rei, né? E aí o pai dele chamou todos os irmãos dele para apresentar para o profeta. A única pessoa que ele esqueceu foi quem? Foi Davi. Davi foi o esquecido, foi o desacreditado. Quando o profeta disse, não é nenhum desses, Deus não me revelou, tá faltando mais alguém. Foi que o pai dele lembrou. Ah, não, tem Davi, mas tipo assim, Davi é um Zé Balcão, Zé ninguém, é só um pastorzinho de ovelha. Davi não é ninguém. Então veja, ele precisou da ajuda de Deus para descobrir quem ele era. Porque se Deus não tivesse ajudado Davi, quem era que ia ajudar ele? Se o próprio pai dele desacreditou dele. E não só foi o pai não, viu? Se você estudar a história, você vai ver que o buraco é mais embaixo, como o povo diz. A história é mais trágica do que você imagina. Por quê? O pai não acreditou nele, mas os irmãos também não acreditavam nele. Teve um momento, nesse momento que ele vai querer lutar contra o gigante, ele era só um pastorzinho de ovelhas. E os irmãos eram soldados. E a Bíblia conta que o pai dele disse assim, olha, vai levar comida para os seus irmãos. Quando ele foi levar comida para os irmãos, ele começou a conversar com os soldados. Ele começou a interrogar os soldados, perguntar, o que está acontecendo aí? Né? Quem é esse gigante? O que ele tá falando? E aí o soldado começou, olha, esse gigante aí, ele tá se levantando contra o povo israelita, que era ele, né? Era o povo dele. E ele tá dizendo que, né, tá ameaçando e dizendo coisas assim. Quando ele começou a perguntar pro soldado, o irmão dele viu. E quando o irmão dele viu, disse assim, o que você tá fazendo aqui, Davi? Cadê suas ovelhinhas que você deixou no pasto? Tipo assim, seu lugar não é aqui, meu irmão. Vai você embora. não é soldado, vai embora. Quem tu és? Cadê? Tu tá fedendo a ovelha. Tipo assim, teu trabalho é ínfimo junto do meu. Eu que sou soldado, essa galera aqui. Não era nem pra tu tá perguntando nada pra ninguém. Mas sabe o que é melhor da história, que eu amo? É que sabe o que Davi faz? Sabe que Davi baixa a cabeça e chora. E diz, ninguém me ama, ninguém acredita em mim. Meu pai não acredita, meu irmão não acredita. É isso que ele faz? A Bíblia diz que ele vira a cara e continua interrogatório com o cara. Tipo assim, era como se ele olhasse pro irmão e dissesse assim, o problema teu não é comigo. Eu sei quem eu sou. Vou continuar fazendo o que eu tenho para fazer. E aí, poxa, se Davi não teve um pai para acreditar nele, um irmão para acreditar, pelo contrário, teve gente para desacreditar. O que é que Davi era tão seguro da identidade dele? Foi capaz de vencer um gigante. Tem um segredo, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Enquanto os irmãos estavam lá se degladiando e brigando e fazendo tudo, a Bíblia diz que Davi estava dedicando a sua vida a adorar a Deus, que ele fazia canções, que ele fazia salmos. Se você ler o livro de Salmos na Bíblia, a maioria deles foram compostos por Davi, eram com poesias de amor a Deus. Então, o fato dele ter um relacionamento pessoal com Deus fez ele entender que ele era precioso e valioso. Eu tô aqui para falar para todos que estão me ouvindo que seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, as pessoas do seu trabalho, a sociedade, pode todo mundo desacreditar de você. Pode todo mundo querer impor você ser uma coisa. Você, se tiver um relacionamento pessoal com Deus, o próprio Deus vai te dar essa segurança. O próprio Deus vai falar para ver o tanto que você é amado, o tanto que você é especial, o tanto que ele sonha com você, sabe? E é isso que vai construir sua identidade. É entregar sua vida completamente a Deus. É entregar sua vida completamente a Jesus, como um dia eu fiz. E fui, assim, meio que atirada por Deus pro meu destino. Amém. Ah, eu quero esse relacionamento com Deus. Ô, Thalita, você... Assim, o relacionamento com Deus, você tem como a gente falar um pouquinho disso? Sim. Como que é o relacionamento com Deus? As pessoas acreditam que relacionamento com Deus é uma religião. Na verdade, não é uma religião.
sabe? Tem gente que acha que para se relacionar com Deus ela tem que ser parte de uma religião, sabe? O que você precisa é de coração aberto, com a sua mente, com o seu entendimento e com todas as suas forças, entregar sua vida a Jesus. É tão simples. É uma oração simples. Minhas filhas, com 5 anos, fizeram essa oração. É simplesmente reconhecer que Deus me ama, que eu tenho valor para Ele, que eu tenho tanto valor para Ele, que a Bíblia diz que Ele enviou o único filho que Ele tinha para morrer por mim, sabe? Para mostrar que eu tinha valor, para mostrar que eu sou especial. A partir do momento que eu acredito nisso, que eu confio nisso e que eu quero que Deus habite no meu coração, eu faço um convite. Eu digo, Deus, vem agora, eu quero ser tua filha. Entra no meu coração, sabe? Eu quero ter esse sentimento de valor, eu quero ser filha sua. E a Bíblia diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho, você tem paternidade, você é amado por Deus. Então, é uma oração simples, a gente pode fazer até essa oração aqui, para quem que está aí do outro lado, se quiser fazer, repetir com a gente e entregar sua vida completa a Deus. E a partir daí, você vai encontrar sentido na vida, você vai encontrar esse relacionamento com Deus, sabe? Você vai ser adotada por Deus, você vai ser filha. A gente vai ser igual esse Davi aí. Igual Sim. esse Davi. Mas o pai não acreditou, os irmãos não acreditaram, ninguém acreditou. Sim. Ele tinha tanta segurança nesse amor que Deus tinha por ele, Sim. que ele enfrentou um mega gigante com uma... Como você falou mesmo? Com uma... Uma tiradeira, um estilingue. Uma tiradeira, um estilingue. 5 pedrinhas. Gente, é incrível, gente. Então, ou seja, Deus ele é poderoso para curar a nossa identidade e revelar a verdadeira identidade para cada um aqui hoje. É isso. Trazer os nossos dons, trazer os nossos... como quer fazer ressaltar os nossos olhos, as nossas qualidades. Sim, exatamente. Ele mesmo vai se revelando pra gente. Ele mesmo vai mostrando pra gente e vai quebrando essas inseguranças. Eu tinha muitas inseguranças, muitas. E pouco a pouco, esse meu relacionamento com Deus, Deus foi me mostrando que eu não precisava pensar no outro, eu não precisava da aceitação do outro pra ser quem eu era, sabe? E esse relacionamento com Deus vai quebrando isso em você. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Durante um tempo na minha vida, eu não tinha essa liberdade que eu tenho para ser quem eu sou hoje. Porque eu sou assim, ó, aonde eu for, posso ter 5 pessoas falando para 5 pessoas, posso falar para 10.000 pessoas. Não vai achar outra Thalita. Sou eu assim, eu brinco, eu falo, eu rio. Eu sou eu mesma. Então, isso aconteceu na minha vida quando eu parei de colocar minha vida na mão das pessoas. Eu acredito que a gente, por causa de uma insegurança, a gente acha que a gente precisa da aceitação do outro. E às vezes as pessoas, elas são cruéis, né? A gente vai encontrar dureza de palavras, a gente vai encontrar pessoas para nos frustrar, para nos decepcionar. E quando... Especificamente pode ser várias pessoas, mas às vezes acontece de ser uma pessoa, 2 pessoas na nossa vida. Minha vida foi muito interrompida porque eu tentava achar significado em uma pessoa. Eu achava que aquela pessoa, ela tinha que gostar de mim, ela tinha que me aceitar. E aquilo não acontecia, eu sofria. Até o momento que eu perdoei e que eu disse, Deus me ama, porque eu tô me aperreando com isso. Então, quando eu recebi esse amor genuíno de Deus, uma reviravolta, foi uma virada de chave na minha vida. E aí eu comecei a, como eu brinco, a brilhar. Porque eu falo que todo mundo nasceu para brilhar. Adorei! Aí se você... Brilhar. Se você não tá brilhando, tem alguma coisa errada com você. Você tem de brilhar, porque Deus te fez para brilhar. Olha, tem um personagem muito engraçado na Bíblia chamado Apóstolo João. João foi um dos que eram mais próximos de Jesus. E é muito engraçado que quando você lê a Bíblia, você tem que perceber umas minúcias. João, ele escreveu o livro, né, de João. E quando ele escreveu, ele disse assim, João, quando ele se referia a ele dizia assim, ó, o discípulo amado. Assim, por que ele dizia que ele era o amado?
que ele era o queridinho, porque ele tinha uma boa identidade, entende? Tem um outro momento na Bíblia que diz assim, ó, todos chegaram na tumba, mas João chegou primeiro. Ai, gente... E ele mesmo que escreveu. Ele mesmo que escreveu. Aí eu brinco, ó, se eu fosse escrever a Bíblia, eu também ia dizer Talita, a queridinha de Jesus. Aquela que brilhava por onde passava. A amadinha maravilhosa. Amada de Jesus. Ai, que massa. Tá Porque linda, é a assim gente que você quer. precisa se ver. Ai, a gente quer que você ore por todos nós aqui. Sim. Eu acho que tem que orar por isso, né? Que a gente quer essa identidade. Eu também quero ser amada de Deus, de Jesus, de brilhar. Sim, Quero minha sim, identidade. todos nós. Eu quero ficar livre hoje. Eu e todo Sim. mundo tá aqui ouvindo. E também eu acho que tem gente que já tem um relacionamento com Deus, mas precisa de mais, sabe, Thalita? Precisa Sim. ter mais. Então, assim, que Deus venha com mais. Você ora Sim. por nós? Sim, claro, vai ser um Pode orar prazer. mesmo, porque tem muita gente que eu sei que tá com ansiedade, sabe? Uau. Que tá passando um tempo em casa sozinho. Tem gente que tá solteiro sozinho. Acho que você pode dar uma oração geral por todo mundo e aí depois orar por essa coisa da identidade. Com bastante fé. A gente tá com fé aqui. São quase 13 mil pessoas querendo ter essa identidade. Vamos lá? Sim, sim, o maior prazer orar. Quero te agradecer por estar aqui com você. Eu que Foi agradeço muito gostoso. você, Thalita. Antes vai ter que fazer mais vezes, viu? Ah, sim. Quando a gente É. fala de quem a gente realmente acredita e quem pode realmente efetuar uma transformação, o tempo voa e é bom, não é? É mesmo, É gostoso. gente. Eu amo falar de Jesus porque eu acredito que é ele que transforma a nossa identidade. Inclusive, essa semana, eu falo muito sobre identidade. Eu estou lançando uma jornada da identidade. São 4 aulas online só sobre identidade. Ai, que É máximo. gratuito, é online. E É gratuito? Que demais! 4 aulas que eu falo sobre construir uma identidade saudável. Então, se você quiser, lá no meu perfil no Instagram, na bio, tem lá, é só clicar e você assiste as aulas. Tá bom? Tá, o teu Instagram é @Thalita Pereira. Como que é? É @pastora Thalita Pereira. Quando eu fui fazer Instagram, já tinha uma Thalita Pereira. Aí eu tive que colocar pastora Thalita Pereira. Tá. Né? E aí Mas é só aí entrar lá lá e no link da sua bio que a gente vai fazer esse curso de 4 aulas, é isso? Isso, essas 4 aulas são gratuitas e você pode fazer esse curso sobre identidade. Ai, que máximo, Thalita. Chama Jornada da Identidade. Tá, então vamos muito embora, legal. vamos orar. Vamos orar. Vamos Alguém sim. quer perguntar alguma coisa específica? Quer que eu veja aqui? A gente tem mais alguns minutos. Eu vou ver aqui as perguntas. Olha aí, colocaram uma arroba aí do Instagram para achar. Bom, não tem pergunta. Às vezes eles colocam aqui só pra gente ver, né? Sim. Qual é o nosso papel? Eu acho que tem alguém perguntando assim, deixa eu ver se tem alguma outra. Como parar de comparar? É tudo isso que você tem falado. Qual é o nosso papel? Como parar de comparar? Quer que eu responda? Posso falar? Tem um monte de perguntas. Vocês vão ter que ir lá e fazer o curso da Thalita. Tem um monte de perguntas, Thalita. Um monte, sério. Faz que você vai aprender muito. É só colocar @pastora Thalita Pereira no link da bio, clica. A única coisa que ele vai te pedir é um e-mail, você se inscreve e você ainda ganha um e-book grátis, que eu fiz um livrinho pequeno para esse tempo de pandemia. Eu fiz um livrinho escrito Como Não Ter Medo do Futuro. Porque muita gente tá com medo do futuro, né? Agora. E aí eu fiz esse livrinho. Então, quando você se inscreve, você ainda recebe esse livrinho, você pode ler. Tá. E se continuar, Thalita, vamos fazer mais algumas vezes, né? Uma vez. Vamos. Tá bom? Sim. O pessoal gostou bastante de você. Eu Eu sabia que vocês iam amar, Thalita. Ai, obrigada. Então, ora por nós, Thalita. Esse que a cada tempo a gente que sem orar. Não, vamos orar, vamos orar. Aqui, mas... Sim, vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento tão especial que a gente teve. Muito obrigada porque nós temos a certeza que o Senhor nos ama. Nós te agradecemos porque o Senhor nos criou. E de tudo que o Senhor fez, o Senhor achou bom. Mas quando Ele fez o ser humano, Ele disse, é muito bom. Nós queremos te dizer que nós temos certeza que nós somos uma boa criação. Que não há falha nenhuma em nós, porque o Senhor não erra. E nós queremos reconhecer isso. Nós queremos te pedir perdão
Sim, em muitos momentos da vida a gente reclamou de quem nós éramos, reclamou da nossa aparência, dos nossos dons, das nossas aptidões, das nossas habilidades. Nós queremos te pedir perdão e nós queremos ter um coração grato. Nós queremos saber, sim, que o Senhor nos criou de uma maneira maravilhosa. Nós queremos reconhecer isso. Nós te pedimos, dá-nos uma identidade restaurada, bem resolvida, firmada, que a gente possa olhar para a gente como Davi se viu, como alguém que era capaz de matar gigantes, mesmo sendo desacreditado por outros e mesmo se vendo tão pequeno ou sendo tão pequeno. Que nós possamos ver a grandeza do nosso Deus, que nós possamos fazer como Davi, que nós possamos dizer assim, eu posso até não ter qualidades para vencer, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu confio que eu tenho um Deus maior por trás de mim, cuidando de mim, me protegendo, me guardando. E é para esse Deus que nós queremos entregar a nossa vida. Senhor, eu junto com essas pessoas que estão aí do outro lado, nós queremos reconhecer que Tu és o nosso Pai, o dono do nosso coração, e nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor morreu para nos salvar e nós queremos receber essa filiação. Nós queremos ser filhos e filhas de Deus e servir ao Senhor com todo o nosso coração e cumprir o sonho e o propósito que o Senhor desenhou para nós, que é grande, lindo e perfeito. Nós te agradecemos e abençoamos a vida de cada pessoa que está do outro lado. Nós te pedimos que eles sintam agora o seu amor, que eles sintam agora a sua paz, que a paz que excede todo o entendimento venha tirar toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. E que eles se sintam agora abraçados por Deus. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você nunca pediu para Jesus entrar no seu coração, eu acho que agora é a hora, né, Thalita? Sim, né? sim. Nossa, Eu acho que abrir agora e é a falar hora. tua boca. Vamos junto falar? Vamos. Vai, Thalita, faz. Guia a gente pra gente aceitar e deixar. A gente quer esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento para ser cheia dele. Faz a gente Sim. repetir. Então, você me ajuda? Eu falo e você repete? Eu repito, tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te confesso. Eu te confesso. Como o Senhor. Como o Senhor. E Salvador. E Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Eu entrego o meu coração. Eu entrego o meu coração. A ti. A ti. E recebo a filiação. E recebo a filiação. Que o Senhor tem para mim. Que o Senhor tem para mim. Desde agora. Desde agora. Eu dedicarei. Eu dedicarei. A minha vida. A minha vida. A ter um relacionamento contigo. A ter um relacionamento contigo. A te amar. A te amar. Te servir. Te servir. E cumprir o meu propósito. E cumprir o meu propósito. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, foi maravilhoso. Muito obrigada, viu, Thalita? Obrigada também. Foi muito bom. Obrigada, gente. Foi muito gostoso estar com vocês essa hora. Obrigada, Thalita. Vai deixar lá a live salva? Eu vou deixar a live salva. Às vezes eu me perco, mas eu vou salvar aqui. Vai estar aqui para todo mundo ver. Um tá beijo, bom. Thalita. Um beijo. Outro. A gente se vê. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.